A parteira salvou o príncipe recém-nascido e descobriu que sua filha adotiva era parte da conspiração que o mataria. As mãos de Catarina conheciam cada segredo que uma mulher carrega no ventre. 20 anos servindo as casas nobres do reino. 20 anos trazendo príncipes e princesas à luz do mundo. E nunca uma criança havia perecido sob seus cuidados. Era uma manhã de primavera quando tudo mudou. O mensageiro real bateu à porta de sua modesta casa na vila, trazendo o selo dourado que ela conhecia bem. Dona Catarina, disse o jovem, curvando-se respeitosamente. Sua Majestade a Rainha requer vossa presença no palácio. O tempo chegou. Ela assentiu, o coração acelerando como sempre acontecia quando uma vida nova estava por vir. A rainha Isabela esperava seu primeiro filho após anos de casamento estéril, e todo o reino aguardava ansiosamente por um herdeiro. Catarina recolheu suas ervas cuidadosamente organizadas, cada sachê preparado com a precisão de décadas de experiência. Camomila para acalmar, valeriana para a dor e as misturas especiais que sua mãe lhe ensinara, passadas de geração em geração. Que Deus proteja mãe e criança, murmurou, como fazia sempre antes de cada nascimento. O palácio se erguia diante dela como uma montanha de pedra dourada, seus torreões tocando as nuvens. Catarina havia caminhado por esses corredores muitas vezes, mas hoje algo parecia diferente. Os criados sussurravam nos cantos, suas vozes carregadas de uma tensão que ela não conseguia identificar. Catarina, minha querida. A voz suave da duquesa Helena a fez voltar-se. A mulher se aproximou com passos graciosos, seu vestido de seda azul farfalhando como água corrente. Vossa Excelência. Catarina fez uma reverência. Helena era uma das damas de companhia mais próximas da rainha, e havia sido ela quem primeiro recomendara os serviços de Catarina à corte. A rainha está em trabalho de parto há algumas horas, disse Helena, seus olhos escuros brilhando de preocupação. Ela pediu especificamente por vós. Seguiram pelos corredores ornamentados, passando por tapeçarias que contavam a história de reis antigos. Catarina notou outras damas da corte reunidas em pequenos grupos, suas faces tensas mas esperançosas. Dizem que será um príncipe, comentou a condessa Marta, juntando-se a elas. Sua voz era doce como mel, mas havia algo em seus olhos que Catarina não conseguia decifrar. Que assim seja a vontade de Deus, respondeu Catarina. Embora uma estranha inquietação começasse a crescer em seu peito. Os aposentos reais eram envoltos em uma atmosfera sagrada. Velas ardiam em cada canto, suas chamas dançando suavemente. A rainha Isabela jazia na cama ornamentada, seu rosto pálido mas determinado, as mãos apertando os lençóis de linho fino. Catarina, sussurrou a rainha ao vê-la. Graças aos céus que chegastes. Estou aqui, majestade. Tudo ficará bem. Catarina aproximou-se, suas mãos experientes já avaliando a situação. O trabalho de parto progredia normalmente, mas a rainha estava exausta. Preciso que este filho viva, disse Isabela, seus olhos suplicantes fixos nos de Catarina. O reino precisa de um herdeiro. Minha posição. Tudo depende disso. Catarina sentiu, compreendendo o peso daquelas palavras. Uma rainha sem filhos era uma rainha vulnerável, especialmente em tempos de intriga política. Preparai as ervas usuais, instruiu Helena, que permanecera próxima à porta. As mesmas que utilizastes para o nascimento do jovem Lorde Miguel. Miguel. O nome ressoou na mente de Catarina como um sino distante. O filho da Marquesa de Ávila, nascido há poucos meses. Uma criança bela, mas... Algo frio percorreu sua espinha.
Miguel havia nascido com uma deformidade na perna direita, um defeito que os médicos não conseguiram explicar. Não era incomum, claro, mas havia algo que a incomodava. Algo que ela não conseguira identificar na época. As ervas, Catarina, repetiu Helena, sua voz mais firme. Sim, claro. Catarina abriu sua bolsa, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Por que sentia essa estranha hesitação? Preparou a infusão como sempre fizera, mas desta vez observou cada ingrediente com atenção renovada. A camomila dourada, a valeriana perfumada e aquele pó fininho que Helena sempre insistia que ela adicionasse, dizendo ser uma bênção especial para os nascimentos reais. Um pouco mais do pó especial, sugeriu Helena, observando por cima do ombro de Catarina, para garantir que a criança tenha força. Catarina pausou, a pequena colher suspensa no ar. Algo nas palavras de Helena, na maneira como seus olhos brilhavam, despertou uma suspeita terrível. De onde vem este pó? Perguntou, tentando soar casual. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. É uma receita antiga, transmitida pelas damas da corte. Sempre trouxe boa sorte aos nascimentos. Boa sorte. Catarina recordou-se de outros nascimentos, outras famílias nobres. Tantos filhos homens nascidos com problemas estranhos, enquanto as filhas sempre chegavam perfeitas e saudáveis. Será que era possível? Será que toda a sua carreira, sua reputação impecável, estava construída sobre uma mentira terrível? Catarina, gemeu a rainha, uma nova contração a dominando. Por favor, preciso da vossa ajuda. As mãos de Catarina tremeram quando segurou a xícara da infusão. Uma vida inocente dependia de sua escolha, mas quantas outras já haviam sido sacrificadas sem que ela soubesse? Helena aguardava, seus olhos fixos na xícara. Vamos, querida. A rainha precisa de suas forças. Catarina olhou para a mulher, que servira fielmente por tantos anos, depois para a rainha que confiava nela completamente. Em suas mãos, o destino de um reino esperava por sua decisão. Sementes de dúvida. A infusão esfriou entre as mãos de Catarina enquanto ela observava o rosto expectante de Helena. A duquesa sorriu, mas havia uma rigidez em suas feições que Catarina nunca havia notado antes. Majestade, disse Catarina, dirigindo-se à rainha. Permitir-me, e eis algumas palavras com vossa dama de companhia. Preciso confirmar alguns detalhes sobre as ervas. A rainha acenou, perdida em suas dores. Helena seguiu Catarina até um canto mais afastado do aposento, onde as sombras dançavam com a luz das velas. Duquesa, sussurrou Catarina. Este pó especial. Há quanto tempo é utilizado nos nascimentos da corte? Helena observou-a com atenção renovada. Por que questionais algo que tem funcionado tão bem, minha cara? Vossa reputação se construiu também graças a esses cuidados especiais. Mas funcionado como exatamente? A pergunta escapou antes que Catarina pudesse se conter. Um silêncio tenso se instalou entre elas. Helena inclinou a cabeça, seus olhos escuros brilhando com uma frieza que fez Catarina recuar um passo. Catarina, disse Helena, sua voz suave, mas carregada de ameaça velada. Sois uma mulher inteligente. Certamente compreendeis que certas tradições existem por boas razões. Que tradições? O coração de Catarina batia tão forte que ela temia que Helena pudesse ouvi-lo. O reino prosperou sob a influência de mulheres fortes, não achas? As filhas das casas nobres têm se mostrado mais sábias, mais diplomáticas.
os poucos filhos homens que nascem. Helena fez uma pausa significativa. Bem, alguns sacrifícios são necessários para o bem maior. As palavras atingiram Catarina como pedras. Vós sabeis o que esse pó faz? Eu sei que assegura que as linhagens mais importantes do reino permaneçam nas mãos certas. Helena aproximou-se mais, sua voz baixando para um sussurro venenoso. E sei que uma parteira curiosa demais pode encontrar-se sem clientela. Ou pior. A ameaça pairava no ar, como fumaça tóxica. Catarina sentia-se como se estivesse se afogando, cada respiração um esforço. Quantas crianças? Perguntou, sua voz apenas um fio. Ah, minha querida. Helena sorriu, e desta vez a máscara de bondade caiu completamente. Vossa memória é fraca. Lord Miguel, com sua perna torta, o pequeno Carlos de Montalvão, que nasceu com os dedos unidos, tantos outros que não sobreviveram, além dos primeiros dias. Catarina sentiu o mundo girar ao seu redor. Todos aqueles bebês, todas aquelas mães chorando, e ela havia bem o instrumento de sua destruição. Por quê? Conseguiu perguntar. Porque as mulheres governam melhor, disse Helena, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque é hora de o poder estar onde sempre deveria ter estado, nas mãos daquelas que realmente compreendem como preservar e nutrir o reino. Um gemido alto da rainha interrompeu sua conversa. Isabela estava claramente em transição. O bebê chegaria em breve. Vamos, disse Helena, recompondo sua máscara de preocupação solicita. Temos um trabalho a concluir. Catarina voltou ao lado da cama real, mas suas pernas pareciam de chumbo. A infusão ainda estava em suas mãos, o líquido agora morno, o pó mortal dissolvido em sua superfície inocente. Por favor, murmurou a rainha, estendendo as mãos trêmulas. Preciso de forças. Catarina olhou para o rosto suado e desesperado de Isabela. Esta mulher havia confiado nela, havia escolhido entre todas as parteiras do reino. E agora? Majestade, disse Catarina, sua voz mal controlada. Talvez fosse melhor apenas água fresca. Às vezes, nas fases finais, é mais seguro. Nonsense, interrompeu Helena, posicionando-se do outro lado da cama. Catarina sempre dá suas infusões especiais. É tradição, não é mesmo, querida? Os olhos de Helena encontraram os de Catarina, e neles havia uma promessa clara: obedeçai ou arcai com as consequências. Catarina olhou ao redor do aposento. Outras damas da corte haviam se reunido. A condessa Marta, a marquesa de Ávila, Lady Beatriz. Todas olhavam para ela com expectativa, mas agora Catarina podia ver algo mais em seus olhares. Cumplicidade, conhecimento. Todas sabiam. Todas faziam parte da conspiração. Catarina, grunhiu a rainha, uma nova contração a dominando. Algo está errado. O bebê. A cabeça da criança começava a aparecer. Catarina podia ver os primeiros fios de cabelo escuro, molhados e grudados ao couro cabeludo minúsculo. Suas mãos experientes assumiram o controle automaticamente, guiando o nascimento com a precisão de 2 décadas de prática. Mas sua mente estava em tumulto. Ainda tinha a xícara na mão esquerda, o veneno esperando ser administrado. É um menino, sussurrou alguém atrás dela. Helena aproximou-se mais. Excelente. Agora dá-lhe infusão, antes que ela perca mais força. O bebê emergiu completamente, pequeno e perfeito, seus pulmões enchendo-se de ar pela primeira vez. Catarina o segurou com cuidado, limpando-o suavemente antes de colocá-lo no peito da mãe. Meu filho, chorou a rainha.
lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Meu príncipe. A infusão, Catarina. A voz de Helena era agora peremptória. Catarina olhou para a criança inocente, depois para a xícara em sua mão. Uma decisão que mudaria tudo aguardava. Podia obedecer e manter sua vida, sua posição, sua segurança. Ou o preço da verdade. As mãos de Catarina tremeram quando ela ergueu a xícara. O bebê chorou suavemente no peito da mãe, um som puro que cortou o coração da parteira como uma lâmina. Majestade, disse ela, sua voz quase falhando. Esta infusão talvez não seja necessária. Vos parecem ter força suficiente. Helena deu um passo ameaçador. Catarina, não quebreis uma tradição de décadas por nervosismo tolo. A rainha sempre toma infusão após o parto. Que tipo de tradição? Catarina perguntou, mais alto do que pretendia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as damas da corte se voltaram para ela, seus rostos se endurecendo como máscaras de mármore. A rainha, ainda exausta, mas alerta, olhou entre Catarina e Helena. Do que estais falando? Que tradição? É apenas... Começou Helena, mas Catarina a interrompeu. Majestade, disse ela, deixando a xícara cair no chão. Preciso vos dizer algo. O som da porcelana se despedaçando ecoou pelo aposento como um tiro. O líquido se espalhou pelo chão de pedra e Catarina podia jurar que via a morte se dissipando com ele. Esta mulher está claramente perturbada pelo cansaço, disse Helena rapidamente, tentando tomar controle da situação. Majestade, deixai-me buscar outra infusão. Não. Catarina se colocou entre Helena e a cama real. Esta infusão e todas as outras que administrei ao longo dos anos continham veneno. Veneno destinado a destruir os filhos homens das famílias nobres. Um silêncio mortal caiu sobre o aposento. A rainha apertou o bebê contra o peito, seus olhos se arregalando de horror. Mentiras, sibilou Helena. Delírios de uma mente transtornada. Então explicai-me, disse Catarina, virando-se para enfrentar as damas da corte. Por que tantos filhos homens nascem deformados ou morrem, enquanto todas as filhas são perfeitas? Por que sempre insistes no pó especial apenas quando o bebê é um menino? A condessa Marta deu um passo adiante, sua face fria como gelo. Cuidado com vossas palavras, parteira. Acusações infundadas podem custar caro. Custar caro? Catarina riu amargamente. Como custou caro para o pequeno Lorde Miguel, para todos os outros bebês inocentes que destruímos? A rainha tentou se levantar, segurando o bebê com força. É verdade, tentastes envenenar meu filho. Helena percebeu que a situação escapava de seu controle. Sua máscara de gentileza finalmente caiu completamente. Majestade, esta mulher enlouqueceu. Vossas acusações são absurdas. Então bebei vós mesma, disse Catarina, apontando para o líquido derramado no chão. Se é tão inofensivo, lambei-o do chão. Helena empalideceu. Guardas! Gritou a rainha, sua voz recuperando toda a autoridade real. Prendei estas mulheres. Majestade, disse Helena desesperadamente. Pensai bem, somos vossas amigas mais próximas, vossas conselheiras. Esta parteira é apenas uma plebeia tentando causar discórdia entre as famílias nobres. Uma plebeia que acabou de salvar a vida de meu filho, replicou a rainha, beijando a testa do bebê.
Os guardas entrearam correndo no aposento, suas armaduras fazendo barulho contra o silêncio tenso. Mas foram as próprias damas que recuaram, suas faces revelando finalmente a culpa que haviam escondido por tanto tempo. Lady Beatrice, disse a rainha, olhando para uma das mulheres mais velhas. Falai, quanto sabíeis desta conspiração? Beatriz, uma mulher de 60 anos que servira na corte desde menina, começou a chorar. Majestade. Era para o bem do reino. Os homens sempre trouxeram guerras, violência. Pensávamos que sob o governo das mulheres. Sob vosso governo, quereis dizer, disse a rainha, sua voz cortante como uma espada. Quantas famílias destruístes, quantas mães choraram filhos mortos por vossa ambição. Helena fez uma tentativa desesperada. A parteira não tem provas, são apenas palavras contra palavras. Catarina se dirigiu ao seu saco de ervas. Tenho as ervas, majestade. Um sábio em medicina poderá examinar o pó e confirmar o que digo. E eu examinarei pessoalmente cada nascimento dos últimos anos, acrescentou a rainha. Se encontrar o padrão que descreveis. Ela não precisou terminar a frase. Todas conheciam o destino reservado aos traidores da corona. Helena olhou ao redor desesperadamente, vendo suas companheiras de conspiração se afastarem dela uma por uma. A condessa Marta já havia se ajoelhado, implorando perdão. Catarina, disse a rainha, sua voz mais suave. Por que me contastes a verdade? Podíeis ter permanecido em silêncio e mantido vossa posição. Catarina olhou para o bebê, que agora dormia pacificamente nos braços de sua mãe. Porque algumas traições são grandes demais para carregar, majestade, e porque este pequeno príncipe merece viver. E viverá, prometeu a rainha, graças à vossa coragem. Enquanto os guardas levavam as conspiradoras, Catarina se perguntava que tipo de reino este bebê herdaria. Um reino onde mulheres pudessem ter poder sem destruir os inocentes. Um reino onde a verdade valesse mais que a posição. Olhou mais uma vez para o príncipe adormecido. Nas mãos pequeninas e perfeitas dela, talvez estivesse a resposta. E agora? Perguntou a rainha. Isabela sorriu pela primeira vez desde o nascimento. Agora, Catarina, vós me ajudareis a governar um reino melhor. Um reino onde a verdade não precise ser sussurrada nas sombras. Era um começo. E às vezes, pensou Catarina, um começo era tudo o que uma pessoa podia dar ao mundo. O peso da revelação. O silêncio que se seguiu às palavras da rainha ecoou pelos corredores do palácio como um presságio. Catarina sentia o peso dos olhares sobre si enquanto os guardas escoltavam as conspiradoras para as masmorras. Helena não olhou para trás nem uma única vez. Seus passos firmes sobre as pedras frias ressoaram como o fim de um capítulo que Catarina jamais imaginou escrever. Ficai comigo, disse a rainha, ajustando o bebê em seus braços. Há muito que precisamos discutir. Catarina assentiu, mas suas mãos ainda tremiam. Quantas mães haviam chorado filhos que ela mesma havia ajudado a matar? Quantas famílias destruídas carregaria na consciência para sempre? Vossa coragem salvou não apenas meu filho, continuou Isabela, mas o próprio reino. Sem herdeiros masculinos legítimos, Portugal cairia em guerras de sucessão que durariam décadas. Majestade, murmurou Catarina. Eu fui o instrumento dessa destruição por anos. Como posso me perdoar? A rainha estudou seu rosto por um longo momento. Talvez o perdão não seja o que buscais, Catarina,
Talvez seja a redenção. Lá fora, os sinos da catedral começaram a badalar, anunciando o nascimento do príncipe para todo o reino. Mas Catarina sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. As famílias afetadas exigirão justiça, disse ela. E eu terei que enfrentar cada uma delas, explicar como fui tão cega. Não fostes cega, replicou a rainha firmemente. Fostes manipulada por pessoas em quem confiaveis. Há uma diferença crucial entre cumplicidade e ignorância. Catarina olhou para suas mãos, que haviam trazido vida ao mundo por décadas, mas também haviam carregado morte sem saber. Como poderia usar essas mesmas mãos para curar o que havia quebrado? Helena era como uma filha para mim, sussurrou. Como não vi a escuridão que carregava no coração? Porque vós vistes nela o que esperaveis ver, respondeu Isabela suavemente. O amor, às vezes, nos cega para a verdade, mas também nos dá força para fazer o que é correto quando finalmente a enxergamos. O bebê se mexeu nos braços da mãe, emitindo um pequeno suspiro. Naquele som, Catarina encontrou algo que não sentia há semanas: esperança. Que nome darás ao príncipe, majestade? Isabela sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. João. Príncipe João, em honra ao seu bisavô. Um nome que carrega força e justiça. Príncipe João, repetiu Catarina, e as palavras soaram como uma promessa de futuro. Um futuro que ela havia ajudado a preservar, apesar de todo o mal que involuntariamente causara. As consequências da verdade. 3 dias se passaram desde a revelação, e o palácio fervilhava com investigações. Catarina não havia deixado os aposentos reais, servindo tanto como testemunha quanto como protegida da rainha. Os boticários confirmaram vossas suspeitas, disse o grande inquisidor, entrando no aposento com um pergaminho nas mãos. As ervas continham uma combinação letal, tanino de carvalho negro e pó de lírio venenoso. Catarina fechou os olhos. Helena conhecia essas plantas melhor que qualquer pessoa. Havia sido ela quem ensinara à jovem os segredos mais profundos da medicina antiga. Quantas famílias foram afetadas? Perguntou a rainha. 17 linhagens nobres nos últimos 20 anos, majestade. 32 meninos mortos ou deformados. As palavras cortaram o ar como lâminas afiadas. Catarina sentiu o peso de cada nome, cada pequeno rosto que jamais conheceria. Suas lágrimas caíram silenciosamente sobre as mãos entrelaçadas. Helena confessou. Sussurrou. Ela nega tudo, respondeu o inquisidor. Afirma que vós é que sabíeis da verdade e usastes ela como bode expiatório quando vossa consciência não suportou mais. A rainha se levantou abruptamente, o bebê ainda em seus braços. Mentiras desprezíveis. Esta mulher arriscou tudo para salvar meu filho. Majestade, disse Catarina calmamente, deixai que Helena mantenha suas mentiras. A verdade falará por si quando examinardes todos os registros de nascimentos. Um jovem escrivão entrou correndo no aposento, seus olhos arregalados de excitação e horror. Majestade, encontramos mais evidências nos aposentos de Lady Helena. Falai, ordenou a rainha. Cartas, majestade. Cartas detalhando cada nascimento, cada dosagem de veneno, cada família que seria purificada. E há mais. Ele hesitou, claramente perturbado. Continuai.
Há uma lista de próximos alvos, esposas de Lorde que estão esperando filhos homens. A conspiração planejava se espalhar para além da corte portuguesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Catarina compreendeu finalmente a magnitude do que havia descoberto. Não era apenas uma conspiração local, mas um plano para remodelar toda a estrutura de poder da nobreza europeia. Queimem as ervas, disse a rainha com voz firme. Todas elas. E enviai cartas de aviso para todas as cortes aliadas. Esta praga não se espalhará mais. Catarina olhou pela janela, onde o sol se punha sobre Lisboa. Quantos outros reinos enfrentavam a mesma ameaça invisível? Quantas outras parteiras inocentes eram usadas como instrumentos de destruição? Majestade, disse ela lentamente. Precisamos fazer mais do que apenas punir as culpadas. Precisamos criar um novo sistema, onde conhecimento médico não possa ser pervertido dessa forma. A rainha assentiu pensativamente. Tendes alguma sugestão? Uma escola. Uma escola real de medicina, onde parteiras e curandeiros possam aprender não apenas a preparar remédios, mas também a identificar venenos. Onde o conhecimento seja compartilhado abertamente, não sussurrado em segredo. Os olhos de Isabela brilharam. Vós dirigiríeis tal escola. Catarina olhou para suas mãos mais uma vez. Mãos que haviam carregado morte, mas que agora poderiam ensinar vida. Seria uma honra, Majestade, uma forma de transformar meus erros em algo que protegesse as futuras gerações. O novo amanhecer. 6 meses haviam se passado desde o nascimento do príncipe João. O palácio havia recuperado sua serenidade, mas Catarina sabia que nunca seria a mesma pessoa que havia sido. A Escola Real de Medicina ocupava agora uma ala inteira do palácio, suas salas cheias de jovens ansiosos por aprender. Catarina observava seus alunos com orgulho e vigilância constante. Lembrai-vos sempre, dizia ela a cada nova turma, que o conhecimento pode curar ou destruir. A escolha é sempre vossa. Helena havia sido executada 2 semanas antes, levando seus segredos para a morte. Catarina não assistiu, mas sentiu quando sua alma partiu, como se um fio invisível que as ligava finalmente se rompesse. Ainda pensais nela? Perguntou a rainha, entrando na sala onde Catarina preparava uma nova lição. Todos os dias, admitiu Catarina. Mas não com raiva, com tristeza pelo que poderia ter sido diferente. O príncipe João, agora um bebê robusto e risonho, brincava no pátio sob o cuidado de suas amas. Suas gargalhadas ecoavam pelas janelas abertas, lembrando a todos do futuro que havia sido preservado. As famílias afetadas finalmente vos perdoaram? Perguntou Isabela. Catarina suspirou. Algumas sim, outras nunca perdoarão e compreendo sua dor, mas todas reconhecem que vossa decisão de me manter como conselheira foi sábia. Porque foi. Vós conheceis os perigos melhor que qualquer pessoa, e vossa escola já salvou 3 bebês de envenenamento em outras províncias. A rainha sorriu com satisfação. Há uma coisa que nunca vos perguntei, Majestade, disse Catarina lentamente. Por que confiastes em mim naquele dia? Eu poderia ter estado mentindo. Isabela olhou pela janela, onde seu filho brincava despreocupadamente. Porque vós arriscastes tudo sem pedir nada em troca. Mentirosos sempre querem algo: poder, posição, riqueza. Vós apenas queríeis salvar uma criança. Um jovem aprendiz entrou na sala, carregando um pergaminho selado. Uma carta de França, mestra Catarina. Eles pedem vossa ajuda para identificar casos similares em suas cortes. Catarina aceitou a carta com mãos firmes.
A luta estava longe de terminar, mas agora ela tinha as ferramentas e o conhecimento para enfrentá-la. Ireis? Perguntou a rainha. Se me derdes licença, majestade, mas primeiro terminarei de treinar meus substitutos aqui. Portugal deve estar sempre protegida. Tendes minha bênção, disse Isabela, e quando voltardes, tereis sempre um lugar nesta corte. Naquela noite, Catarina subiu ao topo da torre mais alta do palácio. Lisboa se estendia aos seus pés, suas luzes piscando como estrelas terrestres. Ela pensou em todas as mães que chorariam filhos perdidos e em todas as que ainda poderiam ser salvas. Pensou em Helena, em suas mentiras e ambições distorcidas. E pensou no pequeno príncipe João, cujo riso representava a esperança para todo um reino. Perdoai-me, sussurrou para o vento noturno, dirigindo-se às almas dos bebês que não conseguira salvar. Mas juro que dedicarei cada dia que me resta a proteger os que ainda podem ser salvos. Uma brisa suave trouxe o perfume das rosas reais, e Catarina sorriu pela primeira vez em meses. Era um sorriso pequeno, ainda marcado pela dor, mas genuíno. O amanhecer estava próximo, e com ele, um novo dia de ensino, cura e vigilância. Um novo dia para transformar conhecimento em proteção e redenção em esperança. Catarina desceu lentamente as escadas de pedra, suas mãos segurando os planos para a escola que construiria em França. Suas mãos que haviam carregado morte, mas que agora carregariam vida para onde quer que fossem. A história de Marina Catarina nos mostra como uma única pessoa pode mudar o destino de um reino inteiro. Suas mãos, que um dia carregaram morte, transformaram-se em instrumentos de vida e esperança. Talvez você, como eu, encontre nessas histórias um refúgio ao final de um dia difícil. Um momento onde a coragem de pessoas comuns nos inspira a ser melhores. Por isso, continue conosco nessa jornada. Mas às vezes, a verdade se esconde nos lugares mais sagrados. Nos pergaminhos antigos de um mosteiro, uma bibliotecária descobriu que suas próprias mãos haviam ajudado a roubar destinos inteiros. Quando ela percebeu que a jovem órfã sob seus cuidados era, na verdade, uma duquesa, tudo mudou para sempre.